Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a estratégia que eu utilizo aqui para conseguir colocar clientes todos os meses na minha agência de gestão de tráfego. Então quando a gente fala sobre estratégia para colocar clientes para a sua agência, a gente tem diversas possibilidades. Você ligar para o cliente, você visitar a empresa do cliente, você fazer anúncio para o WhatsApp, para um site, formulário, anúncio para o seu Instagram, você fazer anúncio no Google, no YouTube, você anunciar um infoproduto low ticket, a pessoa compra e depois você oferta ali o seu serviço. Então tem diversas estratégias, todas essas aqui que eu falei para vocês eu já testei, com todas eu consegui colocar clientes para dentro, porém sempre tinha algum empecilho ali que acontecia de ou não via escala na estratégia. Por exemplo, quando eu comecei, eu ia visitar as empresas presencialmente, só que daí eu coloquei o primeiro cliente para dentro assim, o segundo cliente para dentro assim, eu não quis mais testar porque eu vi que demandava muito tempo, não tinha tanta escala e eu parei, eu só fiz isso no início. Outra coisa, quando eu testei a questão de infoproduto, eu testei vender um infoproduto low ticket, depois eu vendi meu serviço, eu consegui colocar um cliente para dentro assim, só que no final das contas eu tomei prejuízo com essa estratégia, então eu não conseguia manter aquela estratégia rodando porque estava me dando prejuízo. Só que toda essa estratégia que eu falei para vocês, por mais que eu consegui colocar cliente para dentro, mesmo não tendo escala, mesmo não tendo um lucro ali de fato, essas estratégias elas só não deram certo de fato porque eu cometi um erro que quando eu não cometi mais esse erro, essa estratégia que eu vou passar para vocês, ela começou a dar muito certo para mim. E esse erro eu quero que vocês prestem muita atenção e tomem muito cuidado com ele, que é de ter constância, cara. Com todas as estratégias que eu falei para vocês, desde levar a pessoa para um site, um formulário, para um WhatsApp, de posicionamento, eu nunca tive constância. O que eu fazia? Pô, o pessoal tava falando que a estratégia em alta era levar as pessoas para o formulário. Eu ia lá, criava o formulário, fazia tudo, estipulava, por exemplo, que eu tinha R$1.000 para poder investir, aí eu rodava o anúncio, rodava o primeiro, segundo, terceiro dia, eu gastava, um exemplo, R$500, não tinha ninguém que preencheu o formulário, ou se preencheu era uma pessoa totalmente desqualificada. O que eu fazia? Eu parava a estratégia, eu não dava continuidade, aí eu pulava para outra. Ah, o pessoal tá falando que agora é posicionamento, eu ia lá, começava a me posicionar, dava ali 2 semanas, eu já parava de postar conteúdo, já parava de me posicionar, porque não tinha gente me seguindo, não tinha gente perguntando sobre o serviço, não estava fechando cliente, aí eu começava a fazer anúncio pro WhatsApp. Mesma coisa, com todas as estratégias, eu nunca tive constância de seguir aquela mesma estratégia por um bom tempo, para você poder analisar, ver o que está dando errado, você melhora, depois você vê que dá para ser ajustado, você melhora, e assim você vai seguindo, e conforme vai passando o tempo, você vai melhorando cada vez mais, você vai conseguindo ter mais volume de pessoas entrando, e de fato, no final, você consegue colocar lucro no seu bolso. E tudo isso, por mais que eu sempre falo para meus clientes exatamente isso de você precisa ter constância, a gente precisa fechar um contrato aqui de tantos meses por conta disso, disso, no primeiro mês vai ser ruim, no segundo mês vai melhorar um pouco mais, no terceiro melhora um pouco mais ainda por conta de você tá sempre naquela curva de aprendizado. Eu explicava isso para os clientes, só que comigo eu não aplicava, e essas coisas acontecem porque às vezes você tá tão ali fissurado nos seus anúncios, fissurado de querer fazer a estratégia dar certo, e é você mesmo que tá seguindo, que você acaba deixando tudo isso de lado e você realmente acaba ficando cego. Às vezes acontece de você tá iniciando, aí você tá ansioso para a estratégia dar certo, é por isso que você para. Às vezes você não tem dinheiro para poder investir, você tá colocando só aqueles últimos centavos que você tem, e aí quando você tá vendo que tá indo embora o dinheiro e não tá voltando, você para. Então tem N motivos que isso acontece, e eu demorei para ter esse estralo de, cara, eu tô errando nisso aqui, eu não tô tendo constância, porque ninguém me falou, ninguém me deu um toque, nada aconteceu. Eu só parei para poder analisar, falei assim, cara, eu não venho tendo constância com nenhuma estratégia, eu estou sempre pulando de galho em galho, estou sempre investindo, estou sempre fazendo as coisas, mas nunca estou fazendo as coisas com constância, estou sempre mudando. E isso não pode acontecer mais. E foi uma coisa que eu tive esse estralo recentemente, foi antes de virar o ano aqui para 2025. Eu falei, cara, esse ano 2025 eu não posso mais ter essa instabilidade, eu tenho que ter constância numa estratégia, pensar numa coisa ali e seguir ela até o fim, e foi isso que eu fiz. Eu falei assim, cara, eu vou seguir com a estratégia de posicionamento, que é a estratégia que eu utilizo hoje. Eu vou seguir essa estratégia de janeiro até dezembro. Cada mês que passar, eu vou fazer com que eu melhore um pouco mais, eu consiga colocar mais cliente, me dê mais lucro, e assim eu vou evoluindo até conseguir escalar de uma forma que seja interessante para mim, e aí depois eu testo uma outra estratégia. E essa estratégia de posicionamento não é uma estratégia muito fácil de se fazer, porque ela tem várias etapas que eu vou explicar para vocês, que você precisa ter muita constância, e o resultado que ela traz não é resultado a curto prazo, é resultado a médio, longo prazo. Então, para vocês terem uma ideia de tempo, né? Eu comecei essa estratégia em janeiro. Janeiro eu não fechei nenhum cliente, fevereiro eu não fechei nenhum cliente, e em março eu fechei um cliente, e ali em diante começou a entrar 2 clientes no próximo mês, depois já virou 5 clientes no próximo mês, e foi virando uma bola de neve. Por quê? As pessoas começaram a me seguir em janeiro, fevereiro, mais pessoas começaram a perguntar sobre o meu serviço ali em fevereiro, em março, e assim vai virando uma bola de neve, você vai gerando contato, e aí sim você consegue ter um resultado
interessante. Então é uma estratégia que é a médio e longo prazo. Como que ela funciona para vocês terem ideia e aplicar aí para vocês, caso vocês queiram ter essa estratégia de posicionamento. A primeira delas é dentro do TikTok. Como que funciona lá dentro do TikTok? Eu estipulo que eu tenho que postar de 30 a 60 vídeos por mês. Então eu tenho que postar essa quantidade de vídeos lá. Tô tendo uma constância ali de querer subir para 70, 80 vídeos ali por mês, então eu tô tendo alguns ajustes ali. E o que eu faço? Em cada final de vídeo eu faço uma chamada para a pessoa clicar no link da minha bio e marcar uma consultoria gratuita comigo. Quando ela marca uma consultoria gratuita comigo, ela vai preencher o formulário ali, eu já vou saber mais ou menos o que ela quer, e aí no final dessa consultoria eu oferto o meu serviço da minha agência. Então é assim que eu consigo captar clientes lá dentro do TikTok. Então é através de ofertando uma consultoria gratuita. E lá dentro do Instagram como que funciona? Eu posto pelo menos 30 conteúdos no mês, e lá as pessoas têm a opção de marcar uma consultoria comigo, só que não é gratuita, é uma consultoria que é paga, ou ela tem a opção de marcar uma reunião comigo para poder saber como que funciona o meu serviço, e lá eu oferto o serviço da minha agência. Então dentro do TikTok eu entrego consultoria gratuita, porque a estratégia aqui é uma. Dentro do Instagram eu não oferto nada gratuito, porque a estratégia lá é outra. E também dentro do Instagram eu rodo anúncio. Então eu tenho vários anúncios trazendo seguidores todos os dias para o meu perfil. Anúncio aquecendo essa minha base de seguidores. Eu movimento no feed com publicações, eu movimento nos stories. Então eu faço toda uma movimentação aqui dentro para conseguir captar cliente. E aqui dentro, no TikTok eu não rodo anúncio, é só a questão de volume de conteúdo. Agora eu estou posicionando aqui no YouTube para passar, por exemplo, esse vídeo aqui para vocês, que é de como que eu estou fazendo essa estratégia. Então eu vou começar a ter mais uma fonte de volume ali de pessoas chegando me conhecendo, que é através do YouTube. Depois eu vou pensar alguma outra e assim vai indo, da forma que eu estou fazendo com essa estratégia de posicionamento. Só que eu repito, eu tive que ter muita constância, porque em janeiro eu estava errando nos meus conteúdos. Eu fui lá, olhei e ajustei. Em fevereiro melhorou um pouco mais, em março melhorou tanto que eu fechei um cliente. E assim vou indo, sempre analisando os pontos que eu estou gerando comunicação, TikTok, Instagram, agora aqui dentro do YouTube. Conforme foi passando, eu fui aumentando o investimento ali para conseguir trazer mais gente pro meu perfil, aquecer mais essas pessoas, comprando curso, contratando gente, sempre ali melhorando as coisas para conseguir ter escala com a estratégia, que é uma estratégia que vem dando certo para mim em questão de estar entregando resultado de cliente e colocando dinheiro com lucro no meu bolso. Não estou tendo prejuízo com essa estratégia, para vocês terem ideia. Porém, é uma estratégia que você demanda tempo e você tem que ir ajustando ali conforme vai passando o tempo. Se eu tivesse definido que eu ia fazer através de formulário, eu ia seguir essa estratégia de formulário de janeiro até dezembro. Eu ia ver lá no primeiro mês, pô, não fechou nenhum cliente aqui, ninguém preencheu o formulário. O que aconteceu? Vamos aqui ver qual foi o erro. Fevereiro vamos ajustar. Pô, fechou um cliente em fevereiro, mas o nosso custo por reunião tá altíssimo. O que tá acontecendo? Vamos melhorar. Ah, tá tendo reunião marcada ali, mas não tá tendo fechamento. O que tá acontecendo? Vamos melhorar. Então você precisa ter essa constância de estar sempre fazendo a mesma estratégia e também você sempre aprimorando essa estratégia. Quando for lá para outubro, setembro mais ou menos, eu vou estar uma constância muito maior com essa estratégia que eu tô seguindo. Eu vou fazer uma outra. Eu vou manter essa aqui como a principal, vou fazer a estratégia de formulário. Aí eu vou até acertar a mão nesse formulário. Pô, já são duas agora, vou partir para a terceira. Eu consigo fazer a terceira agora? O que tá precisando? Ah, consigo, contrato mais gente, faz isso aí dá certo, vou lá, começo a fazer anúncio no YouTube, começo a fazer anúncio no Google. E assim eu vou um passo de cada vez para ter constância em todas as estratégias. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aqui que o ponto principal não é a estratégia em si, é você ter constância naquilo que você vai fazer. Ah, eu quero fazer ligação, então tenha constância. Pô, eu vou só prospectar esse tipo de cliente aqui e vou ligar durante 4, 5 meses fazendo a mesma coisa aqui até conseguir dar certo. Ah, vou fazer posicionamento igual o Thiago tá fazendo, então você precisa ter constância. Vou levar a gente pro WhatsApp, você precisa ter constância. Então, independente da estratégia que você for fazer, ela dá resultado, porque com todas que eu citei para vocês, eu consegui ter resultado. Eu só não tive constância para conseguir aprimorar essa estratégia e fazer com que eu tivesse escala e eu tivesse lucro. E esse foi o meu principal erro. Então, se você tiver constância, independente da estratégia que você tiver, você vai ter resultado e você vai ter lucro.